Glória a Deus. Que a paz do Senhor alcance agora o seu coração. Nós entramos neste momento santo da noite e da madrugada para desacelerar a alma, silenciar a mente e nos colocar na presença daquele que nunca dorme. Enquanto o mundo descansa, nós escolhemos buscar ao Senhor, porque sabemos que é na sua presença que encontramos direção, consolo e segurança. Respire fundo. Deixe as preocupações do dia para trás. Este é um tempo de entrega, de confiança e de descanso espiritual. Nesta noite, começamos meditando na palavra que nos lembra quem cuida de nós, quem nos guia e quem nos sustenta em todo tempo. No Salmo 23, diz a palavra de Deus que o Senhor é o nosso pastor. Esse salmo nos conduz a um lugar de descanso, cuidado e provisão. Ele nos lembra que não caminhamos sozinhos, que não precisamos carregar o peso da vida sem direção, porque há um Deus que nos guia por caminhos seguros, mesmo quando atravessamos vales escuros. Ao iniciar esta noite e esta madrugada com o Salmo 23, nós declaramos que confiamos no cuidado do Senhor, que descansamos sob sua liderança e que entregamos a Ele tudo aquilo que pesa sobre o coração. Agora, ouça, receba e descanse nesta palavra. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23 nos revela quem Deus é para aqueles que confiam nele. Quando Davi declara, o Senhor é o meu pastor, ele está afirmando que não governa a própria vida sozinho. Ele escolhe ser guiado, cuidado e sustentado por Deus. Este salmo nos ensina que Deus supre aquilo que nos falta. Deus conduz ao descanso quando a alma está cansada. Deus caminha conosco até nos vales mais escuros. Deus prepara provisão mesmo em meio à oposição. Deus garante um futuro de bondade e misericórdia. O vale da sombra da morte não é o fim do caminho, é apenas um trecho, e nele Deus promete: tu estás comigo. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque tu és o nosso pastor. Declaramos que não estamos sozinhos e que nada nos faltará enquanto estivermos debaixo do teu cuidado. Conduz-nos aos teus verdes pastos. Leva-nos às águas tranquilas quando o coração estiver agitado. Refrigera a nossa alma, Senhor, e endireita os nossos caminhos. Se estivermos atravessando vales escuros, dá-nos a certeza da tua presença, que a tua vara nos corrija e o teu cajado nos console. Prepara a provisão, mesmo quando houver oposição. Unge-nos com o teu óleo, que o nosso cálice transborde de paz, fé e esperança, e que a tua bondade e misericórdia nos acompanhem hoje, nesta noite e por todos os dias da nossa vida. Nós descansamos em ti, nós confiamos em ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor é o seu pastor, nada está fora do controle dele. Descanse, Deus está cuidando de tudo. Depois de declarar que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, a palavra nos conduz a um passo além. O Salmo 23 nos ensina a descansar. Agora, o Salmo 27 nos ensina a permanecer firmes, mesmo diante do medo, das ameaças e das incertezas. Se no Salmo 23
Deus nos mostra o cuidado diário. No Salmo 27, Ele se revela como a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. É a palavra que fortalece o coração quando a noite parece longa e as batalhas parecem silenciosas. Por isso, com o coração já aquietado, seguimos agora para uma declaração de fé, confiança e coragem diante de Deus. No Salmo 27, diz a palavra de Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Este salmo nos chama a não permitir que o medo governe a noite, nem que a ansiedade domine a madrugada. Ele nos ensina a esperar no Senhor, a confiar mesmo quando os olhos não veem saída e a permanecer firmes até que a resposta de Deus se manifeste. Receba agora esta palavra como força, como escudo e como esperança. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, nem rejeites com ira ao teu servo. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O Salmo 27 é um salmo de confiança em meio à adversidade. Davi começa declarando quem Deus é para ele: luz, salvação e força. Quando a identidade de Deus está clara, o medo perde espaço. Este salmo nos ensina que a presença de Deus é maior que qualquer ameaça. O coração pode permanecer firme, mesmo cercado. Buscar o rosto de Deus é prioridade acima de tudo. Mesmo quando pessoas falham, Deus permanece fiel. A esperança sustenta a alma nos dias difíceis. O salmo termina com uma exortação poderosa: espera no Senhor. Não é passividade, é confiança ativa. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Diante de Ti, o medo não prevalece e a escuridão não tem autoridade. Quando o coração estiver cercado por lutas, ensina-nos a confiar. Quando vozes se levantarem contra nós, guarda-nos na Tua presença. Esconde-nos no Teu pavilhão no dia da adversidade. Senhor, nós escolhemos buscar o Teu rosto acima de qualquer outra coisa. Mesmo que pessoas falhem, mesmo que sejamos incompreendidos, nós cremos que o Senhor nos recolhe. Ensina-nos o Teu caminho, guia-nos pela vereda direita.
não nos entregues à vontade dos adversários. Fortalece o nosso coração enquanto esperamos. Renova a nossa fé enquanto confiamos. Nós cremos que veremos a tua bondade na terra dos viventes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois de declarar que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a palavra agora nos conduz a um lugar ainda mais profundo. O Salmo 27 nos ensina a confiar quando há ameaças, a permanecer firmes quando o medo tenta se levantar e a esperar no Senhor, mesmo quando o cenário não é favorável. Ele fortalece o coração para enfrentar a noite sem temor. Agora, o Salmo 91 nos convida a habitar, não apenas a crer, não apenas a resistir, mas a permanecer no esconderijo do Altíssimo. Se no Salmo 27, Deus é a nossa luz em meio às batalhas, no Salmo 91, Ele se torna o nosso refúgio no silêncio da noite. É a palavra que nos cobre, nos guarda e nos envolve com proteção enquanto descansamos. Por isso, com o coração fortalecido e a fé renovada, entramos agora na declaração de proteção, cuidado e livramento que vem do Senhor. No Salmo 91, diz a palavra de Deus que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Este salmo é uma cobertura espiritual para a noite e para a madrugada. Ele nos lembra que, enquanto dormimos, Deus trabalha. Enquanto descansamos, Ele guarda. Enquanto o medo tenta se aproximar, Ele nos protege. Receba agora esta palavra como descanso, proteção e livramento. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Este salmo nos revela uma promessa de proteção para aqueles que escolhem permanecer na presença de Deus. Não é apenas uma leitura, é uma posição espiritual. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver em comunhão, confiança e dependência do Senhor. O texto não diz que o justo não enfrentará perigos, mas afirma que Deus estará com ele em todo o tempo, livrando, guardando e sustentando. O Salmo 91 fala de proteção espiritual e física, livramento visível e invisível, presença de Deus na angústia, segurança em meio ao caos. É um salmo para noites difíceis, madrugadas silenciosas e dias de batalha, pois ele termina com a promessa maior: eu estarei com ele na angústia. Oremos. Pai,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Assim como está escrito na Tua palavra, nós escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Seja Tu o nosso refúgio nesta noite. Seja Tu a nossa fortaleza quando o medo tentar se levantar. Guarda-nos do laço do passarinheiro, das ciladas invisíveis e de todo o mal que anda na escuridão. Cobre-nos com Tuas asas, Senhor. Traz descanso à mente cansada, paz ao coração aflito e segurança à alma inquieta. Cumpre sobre nós a Tua promessa. Dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa saída e a nossa entrada. E quando houver angústia, como Tu prometeste, esteja conosco. Livra-nos, fortalece-nos e mostra-nos a Tua salvação. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja nesta madrugada. A madrugada é um território espiritual sensível. Enquanto muitos descansam, Deus continua trabalhando. É no silêncio da noite que o coração fala mais alto e o Espírito Santo trata áreas profundas da nossa vida. Talvez você tenha chegado aqui, cansado, inquieto, sobrecarregado, ou apenas sem conseguir dormir. Mas nada acontece por acaso diante de Deus. Se você está aqui agora, existe um propósito espiritual em andamento. Por isso, desacelere, respire fundo, permita que sua mente saia do ritmo do dia e entre no ritmo do céu. Nós vamos caminhar juntos por esta madrugada em oração contínua, profunda e consciente da presença de Deus. Antes de qualquer pedido, nos colocamos diante do Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença, nós nos colocamos. Toca agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, a vida do meu irmão e da minha irmã. Traz cura, renovo e ânimo. Desfaz toda a obra do inimigo. Guarda, Senhor, o seu lar e a sua família. Corta todo o laço, tira todo o embaraço. Fecha a boca do leão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu estás presente. Visita agora cada coração. Arranca o mal pela raiz. Liberta, consagra e santifica. Dá-nos audição espiritual. Limpa a nossa mente. Cobre-nos com o Teu sangue. Esconde-nos debaixo das Tuas asas. Aviva-nos. Alinha os nossos pensamentos aos Teus pensamentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E com o coração alinhado, seguimos para o primeiro clamor. No Salmo 24, versículo 7, diz a palavra de Deus: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esse versículo nos faz compreender que existem portas espirituais que precisam ser levantadas. Portas do coração, da mente, da fé e da esperança. Muitas dessas portas se fecharam ao longo do tempo por causa de frustrações, traumas, perdas e cansaço espiritual. Mas a palavra nos ensina que quando essas portas se levantam pela fé, o Rei da Glória entra. Onde o Rei entra, o ambiente muda. Onde ele governa, a opressão perde força. Onde ele reina, o medo não permanece. Céu aberto não é emoção momentânea, é governo espiritual estabelecido. Por isso, esta madrugada não é apenas mais uma oração. É um convite para permitir que Deus governe novamente áreas que estavam fechadas. Diante dessa verdade, oremos. Pai, levantamos agora as portas do nosso coração. Declaramos céu aberto sobre esta madrugada. Que a Tua glória entre, que a Tua presença governe este ambiente. Remove toda resistência espiritual, toda distração e todo bloqueio. Estabelece o Teu governo, a Tua paz e a Tua autoridade neste lugar. Se você crê, escreva céu aberto. E com o céu aberto, seguimos. No Salmo 37, versículo 5, diz a palavra de Deus: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e Ele o fará. Esse versículo nos ensina que Deus age quando abrimos mão do controle. Muitas vezes, o desgaste emocional não vem do problema em si, mas da tentativa constante de resolver tudo sozinho. A entrega não é desistência, é confiança madura. É reconhecer limites e permitir que Deus intervenha. Quando entregamos o caminho, Deus cuida do percurso. Quando confiamos, Ele faz aquilo que não conseguimos fazer. Diante disso, vamos falar com o Pai. Oremos. Pai, nesta madrugada, entregamos nossos caminhos, decisões, preocupações e medos em Tuas mãos. Retira o peso que carregamos na alma. Ensina-nos a confiar sem ansiedade e a descansar sem culpa. Que a entrega desta madrugada gere clareza, leveza e direção para os próximos dias. Declare com fé: eu entrego. E porque quem entrega aprende a descansar, avançamos. No Salmo 4, versículo 8, diz a palavra de Deus: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse versículo nos revela que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza da presença de Deus. Há noites em que o corpo deita, mas a mente não desliga. Pensamentos acelerados, lembranças dolorosas e preocupações roubam o descanso. Deus não quer apenas que você durma. Ele quer que você descanse de verdade. Oremos. Senhor, repreende agora toda insônia, ansiedade e inquietação. Aquieta pensamentos acelerados, silencia vozes internas e traz descanso profundo. Que esta madrugada seja marcada por sono reparador, paz interior e segurança espiritual. Que a mente se aquiete e o corpo descanse debaixo da Tua guarda. Receba agora a paz do Senhor, e com o corpo aquietado, Deus trata o interior. No Salmo 42, versículo 11, diz a palavra de Deus: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Esse versículo nos mostra que até os servos de Deus enfrentam abatimentos. Existem dores que não aparecem no corpo, mas machucam profundamente a alma. Feridas emocionais, lutos não resolvidos, decepções e frustrações acumuladas. Deus não ignora essas dores. Ele trata com cuidado, tempo e presença. Oremos. Pai, visita agora a alma cansada, cura feridas profundas, restaura emoções e trata memórias dolorosas. Onde há tristeza prolongada, libera consolo. Onde há desânimo, libera esperança. Que a alma encontre descanso em Ti e volte a respirar em paz. Declare: minha alma espera no Senhor. No Salmo 103, versículo 3, diz a palavra de Deus: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Esse versículo nos lembra que não existe diagnóstico maior do que o poder de Deus. O mesmo Deus que criou o corpo conhece cada detalhe e sabe como restaurá-lo. Nenhuma enfermidade é invisível aos olhos do Senhor. Oremos. Pai, toca agora cada corpo representado nesta oração. Visita órgãos, ossos, nervos, células e sistemas. Libera vida onde há enfermidade. Visita hospitais, casas e leitos. Repreendemos toda dor, toda inflamação e toda enfermidade em nome de Jesus. Declaramos cura, restauração e fortalecimento. Escreva o nome de quem precisa de cura. No Salmo 127, versículo 1, diz a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse versículo nos ensina que lares precisam mais da presença de Deus do que de esforço humano. Muitas casas estão de pé fisicamente, mas fragilizadas espiritualmente. Oremos. Senhor, guarda nossas famílias, protege filhos, restaura casamentos, remove divisões e conflitos, corta todo laço maligno, toda influência contrária e estabelece a Tua paz neste lar. Que cada casa seja lugar de refúgio, comunhão
e presença do Senhor. Declare: minha família pertence ao Senhor. Em Provérbios 4, versículo 23, diz a palavra de Deus: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A mente é um campo de batalha espiritual. Pensamentos moldam decisões, sentimentos e caminhos. Por isso, Deus deseja tratar a mente do seu povo. Oremos. Pai, limpa pensamentos de medo, culpa e confusão. Quebra fortalezas mentais. Remove vícios ocultos e pensamentos repetitivos que roubam a paz. Alinha nossa mente à tua verdade. Que haja clareza, lucidez espiritual e vigilância constante. Declare: eu confio no Senhor. No Salmo 90, versículo 17, diz a palavra de Deus: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Esse versículo nos ensina que trabalho não é apenas sustento, mas propósito, dignidade e provisão estabelecida por Deus. Muitos estão cansados não apenas pela falta de recursos, mas pela insegurança, pela instabilidade e pelo medo do amanhã. Deus não apenas abre portas, Ele sustenta o caminho depois que a porta se abre. Oremos. Pai, entra agora nas áreas financeiras e profissionais dos teus filhos. Abre portas onde há estagnação. Fecha caminhos que trariam prejuízo espiritual. Dá sabedoria para administrar, discernimento para decidir e provisão equilibrada, sem ansiedade. Que não falte o pão, que não falte o trabalho e que não falte a direção. Declare com fé: Deus está abrindo portas. No Salmo 46, versículo 10, diz a palavra de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Esse versículo nos lembra que, mesmo em meio ao caos, Deus continua soberano. Vivemos tempos difíceis, de esfriamento espiritual, perseguições, confusão moral e ataques à fé. Mas a Igreja do Senhor permanece de pé, sustentada pela graça. Oremos. Senhor, aviva a tua Igreja, fortalece os que permanecem fiéis, restaura líderes, renova pastores, sustenta missionários, visita o Brasil, guarda as famílias, traz arrependimento e temor, exalta o teu nome entre as nações. Ajuda-nos a perseverar até o fim, firmes na fé e cheios do Espírito Santo. Ore conosco pela Igreja. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você descansa, o Senhor trabalha. Nós permanecemos na tua presença. Esta madrugada não é comum. Enquanto muitos dormem, Deus chama alguns para permanecerem acordados em espírito. Há momentos em que o Senhor trabalha no silêncio, expõe o oculto e desfaz aquilo que foi feito nas sombras. Aquieta agora o teu interior. Deixa o peso sair dos ombros. Permanece. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença. Reconhecemos que sem ti nada somos. Visita agora cada vida que permanece nesta madrugada. Traz discernimento espiritual, cura profunda e libertação verdadeira. Cobre-nos com o teu sangue e guarda-nos sob as tuas asas. E com esse coração alinhado, seguimos para o primeiro momento desta vigília. Assim está escrito nas Santas Escrituras, no Salmo 16, versículo 11. Na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Este versículo nos revela que a presença de Deus não é apenas um lugar de consolo, mas um ambiente de transformação. Onde Ele está, nada permanece igual. A presença do Senhor ilumina o que estava confuso e traz direção ao que estava perdido. Nesta madrugada, Deus não apenas visita, Ele permanece. Ele não passa, Ele se estabelece. À luz dessa palavra, oremos. Pai, nós reconhecemos a Tua presença agora. Que toda distração espiritual seja retirada. Que esta madrugada seja marcada
pela tua proximidade. Onde o coração estava distante, aproxima. Onde havia frieza, traz vida novamente. Declare com fé: eu estou na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina em Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto revela que muitas batalhas não estão fora, mas dentro. Resistências internas, medos ocultos e defesas emocionais impedem uma entrega plena. Nesta madrugada, Deus não força portas, Ele convida à rendição. Diante disso, elevemos agora o nosso clamor. Pai, quebra agora toda resistência no interior. Remove bloqueios emocionais, espirituais e mentais. Arranca o medo de confiar novamente. Traz um coração ensinável, quebrantado e sensível à tua voz. Declare: meu coração pertence ao Senhor. Como está escrito na palavra de Deus, em Lamentações 3, versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Este versículo nos ensina que o silêncio também é uma arma espiritual. Em um mundo barulhento, Deus trabalha quando a alma se aquieta. Nesta madrugada, o Senhor está ensinando você a descansar a mente sem perder a fé. Com base nisso, oremos. Pai, silencia agora os pensamentos excessivos. Cessa o ruído da ansiedade. Que a mente encontre descanso em Ti. Que o silêncio seja preenchido pela Tua paz. Declare: minha mente descansa em Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Provérbios 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o interior. Este texto nos revela que Deus alcança lugares que ninguém vê. Feridas escondidas, dores antigas e marcas silenciosas não estão fora do alcance do Senhor. Nesta madrugada, Ele toca o que foi guardado por anos. Diante dessa revelação, oremos. Pai, visita agora as áreas ocultas da alma. Cura lembranças dolorosas. Liberta de culpas silenciosas. Restaura o interior com Tua luz. Declare: o Senhor me restaura por dentro. A palavra de Deus afirma em Isaías 53, versículo 5. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Este versículo nos lembra que a cura não começa no corpo, mas na obra consumada de Cristo. À luz dessa verdade, oremos. Pai, toca agora cada corpo enfermo. Libera a cura sobre dores, diagnósticos e limitações. Que o poder do Teu Espírito flua trazendo vida. Nós cremos no Teu agir sobrenatural. Declare: eu recebo a cura do Senhor. Assim está escrito no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Este versículo nos mostra que a proteção de Deus atua mesmo quando não percebemos. Há livramentos que acontecem no invisível. Diante disso, oremos. Pai, guarda agora cada lar representado aqui. Livra de ataques espirituais invisíveis. Coloca Teus anjos em volta das casas, famílias e caminhos. Que nenhum mal prospere. Declare: minha casa é guardada pelo Senhor. A palavra do Senhor declara em Colossenses 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Este texto revela que Jesus já venceu. Nesta madrugada, o Senhor desfaz obras ocultas das trevas, quebra legalidades espirituais e anula pactos invisíveis. Diante disso, oremos com autoridade. Pai, em nome de Jesus Cristo, desfaz agora todas as obras ocultas das trevas. Quebra todo laço espiritual escondido. Anula toda ação maligna silenciosa. Pelo Teu sangue há poder, Jesus Cristo. Declaramos libertação completa.
declare: sou livre pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus nos ensina em Deuteronômio 8, versículo 18. Porque o Senhor é o que te dá força para adquirires riquezas. Este versículo nos lembra que provisão não vem apenas do esforço, mas da direção de Deus. À luz disso, oremos. Pai, libera provisão equilibrada, dá direção financeira, abre caminhos corretos, sustenta teu povo com fidelidade. Declare: o Senhor é quem me sustenta. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Este versículo nos chama à constância. Não basta começar bem, é necessário permanecer. Diante disso, oremos. Pai, fortalece a tua igreja, sustenta os que permanecem fiéis, abençoa o Brasil e as nações, ensina-nos a perseverar até o fim. Declare: eu permanecerei firme no Senhor. Enquanto você permanece, Deus trabalha. Enquanto o céu parece silencioso, o Senhor age. Nós continuamos na tua presença. Glória a Deus. Que a paz do Senhor alcance o seu coração nesta madrugada. Há momentos em que Deus não age no barulho, mas no silêncio. Enquanto a cidade dorme, enquanto as vozes se calam, o Senhor trabalha no interior daqueles que confiam nele. A madrugada não é a ausência de Deus. Ela é o ambiente onde ele trata, fortalece e prepara. Respire fundo, aquieta a mente, permaneça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, nós nos colocamos. Visita agora cada vida que permanece nesta oração, mesmo em silêncio. No Salmo 40, versículo 1, diz a palavra de Deus: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo nos ensina que há tempos em que Deus não muda o cenário imediatamente, mas sustenta o coração enquanto esperamos. Diante disso, oremos. Pai, sustenta aqueles que estão cansados de esperar. Fortalece quem sente que o tempo está passando, mas as respostas ainda não chegaram. Ensina-nos a confiar mesmo quando tudo parece parado. Permaneça confiando no Senhor. E enquanto esperamos, Deus trabalha dentro de nós. No Salmo 138, versículo 3, diz a palavra de Deus: no dia em que clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Esse texto revela que Deus fortalece a alma antes de mudar as circunstâncias. Diante disso, oremos. Pai, fortalece agora o interior dos teus filhos. Renova forças emocionais, espirituais e mentais. Que ninguém atravesse esta madrugada sem receber ânimo do alto. Receba a força do Senhor. Quando o coração é fortalecido, o descanso se torna possível. No Salmo 116, versículo 7, diz a palavra de Deus: volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Esse versículo nos ensina que descansar é uma decisão espiritual. Diante disso, oremos. Pai, conduz nossa alma ao descanso verdadeiro. Livra-nos da inquietação e da ansiedade que rouba a paz. Que esta madrugada seja um lugar de repouso seguro. Descanse no Senhor. Enquanto descansamos, Deus trata o que ninguém vê. No Salmo 51, versículo 6, diz a palavra de Deus: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Esse texto nos mostra que Deus trabalha nas profundezas do coração. Diante disso, oremos. Pai, trata agora as raízes ocultas. Remove aquilo que ainda gera dor, medo ou insegurança. Faz obra profunda, não superficial. Permita a Deus trabalhar no interior. E quando Deus
trato interior, a cura se manifesta. No Salmo 30, versículo 2, diz a palavra de Deus: Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Esse versículo nos lembra que a cura começa no clamor sincero. Diante disso, oremos. Pai, visita agora quem precisa de cura, cura emocional, espiritual e física. Que o Teu toque alcance cada área fragilizada. Creia que Deus está curando. Mesmo quando não percebemos, Deus guarda. No Salmo 127, versículo 2, diz a palavra de Deus: pois aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Esse texto nos lembra que Deus trabalha até quando descansamos. Diante disso, oremos. Pai, guarda esta casa, este lar e esta família. Protege durante a noite. Afasta todo mal e toda perturbação. Confie sua casa ao Senhor. A madrugada também é lugar de batalha mental. Em Isaías 26, versículo 3, diz a palavra de Deus: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Esse versículo revela que a paz é fruto de foco em Deus. Diante disso, oremos. Pai, guarda a mente dos teus filhos. Afasta pensamentos de medo, angústia e confusão. Traz clareza, paz e equilíbrio. Entregue sua mente ao Senhor. Enquanto dormimos, Deus já trabalha no amanhã. No Salmo 37, versículo 23, diz a palavra de Deus: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Esse texto nos lembra que o futuro está nas mãos de Deus. Diante disso, oremos. Pai, prepara o dia que virá. Confirma caminhos, abre portas corretas e fecha atalhos perigosos. Que o amanhã seja reflexo da Tua vontade. Confie o amanhã a Deus. E por fim, somos chamados a permanecer. No Salmo 92, versículo 1, diz a palavra de Deus: bom é louvar ao Senhor. Esse versículo nos lembra que permanecer é um ato de fé. Diante disso, oremos. Pai, sustenta-nos firmes, que não desistamos nem retrocedamos. Ensina-nos a permanecer até o fim. Permaneça na presença do Senhor. Enquanto você permanece, Deus trabalha. Enquanto você descansa, o Senhor fortalece. Nós permanecemos na Tua presença.